Bem, bom dia, gente. Aqui é o professor Léo para mais uma aula de gestão de redes sociais. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Google Maps, tá? Nós vamos falar das funcionalidades e características do Google Maps sob a perspectiva da possibilidade de gestão de rede social, tá? O pano de fundo que nos leva a falar do Google Maps, tá? Tem a ver com a possibilidade da gente entender que, através dos mapas que o Google oferece, você consegue observar locais em que os serviços, né, são disponibilizados, locais em que produtos são disponibilizados, como é que eles são estrategicamente distribuídos pela cidade, né? O que que a gente deve entender por isso, gente? É que o Google Maps também é um tipo de serviço que mapeia não só territorialidades, que mapeia não só as localizações das ruas, que coloca indicativos dessas ruas, mas ele também faz mapas diversos que distribuem, né, e fornecem informações sobre serviços, sobre produtos. Né? Você consegue fazer uma triagem de pesquisa dentro do Google Maps que te permite identificar os pontos em que estão fixados determinados tipos de lojas, determinados tipos de serviços, determinados tipos de ofertas de mercado para que o consumidor possa adquirir algo que ele precise, né? Algo que ele demande. Tá? Então a estratégia aqui da abordagem do Google Maps vai ser sempre uma estratégia que tenta levar em consideração essa oferta de serviços que estão pontuados nos mapas virtuais que o Google Maps oferece. Tá? Além desses serviços mapeados, é importante observar que a pesquisa no Google Maps ela é interessante para você catar informações, para identificar pontos estratégicos, por exemplo, para você lançar uma campanha publicitária num determinado local de uma cidade ou de um bairro. Né? É estratégico também você usar o Google Maps para cumprir outros objetivos. Por exemplo, fazer captação de clientes em potencial que costumam consumir um determinado tipo de produto num bairro tal ou num outro bairro, certo? Também no Google Maps você pode identificar lacunas, né, de regiões das cidades que não oferecem certos tipos de produtos ou serviços. E aí você também pode, através da avaliação dos serviços distribuídos no Google Maps, tá, decidir, por exemplo, com o cliente que te contrata, ou caso você queira abrir um negócio próprio, decidir abrir um ponto de venda de um certo produto ou serviço que é em um lugar que não é comum, né, de ser encontrado. E aí você fura a barreira da concorrência. Né? Você passa por cima da barreira da concorrência quando você estuda a maneira como determinados tipos de produtos ou serviços são oferecidos na cidade, tá? E aí você tira daquele ponto de concentração e pode fundar em outro. Por outro lado, você também pode, ao estudar as regiões em que os serviços e produtos são distribuídos, definir o melhor lugar para você criar também um outro tipo de oferta que pegue carona naquele produto ou serviço que está concentrado numa determinada região. Tá? Então, nós vamos abordar todos esses aspectos na aula de hoje, com o objetivo claro de você entender que o Google Maps ele não é só uma tentativa de você se encontrar na cidade, ou se encontrar num país para o qual você viaja, se encontrar, tentar pegar referências, né, indicações de como você desloca, transportes variados, né, não se trata só disso, se trata fundamentalmente também de colocar em questão, aqui na aula, né, potencialidades que a ferramenta oferece para a gente produzir novas demandas de comunicação ou novas demandas de mercado. A gente pode usar o Google Maps tanto para publicidade e propaganda, né, definindo o target correto, definindo o público-alvo correto, ao entender por onde esse público-alvo circula pela cidade, mas também não só isso, definir com o cliente oportunidades mercadológicas para ele, quem sabe, criar uma lojinha, tá, no espaço físico, certo? Aí tem sempre aquela coisa, estudar o espaço virtualmente marcado e aí definir espacialmente, em presença, né,
na realidade material, é o local específico que aquele serviço vai estar sendo oferecido, né? O produto. Você pode tanto fazer propaganda, quanto pode orientar pelo marketing, orientar administrativamente, né, um certo cliente sobre as potencialidades de uma região na hora de se abrir um negócio. Tá? Mas para isso você tem que entender a dinâmica e a lógica interna de ferramentas como o Google Maps. Né? Aqui você já tem um primeiro passo para dialogar o virtual e a realidade. Né? O virtual como um campo, uma ponte que lhe ajuda a criar oportunidades para os clientes que te contratam e criar oportunidades para você também. Tá? Sob essa estratégia que eu gostaria de passar alguns conteúdos, algumas referências pela aula de hoje. Tá? Então, até a próxima sessão que a gente vai falar sobre isso. Tá? Já vou começar mostrando aqui a plataforma do Google Maps para vocês e destrinchar alguns aspectos dessa plataforma para a gente. Tá?